Vê se me ouve, entra na live. Ele não tá ouvindo. Ué, como não? Agora tá. Vê se você me ouve. Fala. Fala. Alô, tudo bem, pessoal? Esperar o pessoal entrar aqui. Não tá saindo som não. Ah, tá sim, tá com delay. Esperar o pessoal entrar. Boa tarde. Cláudia, tudo bem? Boa noite. Juliana. Ah, é o Josué. E aí, Josué? Tá firme, querido? Como tá aí a lida? Vamos fazer uma live bem bacana aqui, viu? Bater um papo, fiz um planejamento. Eu vou olhar um pouquinho aqui no minha apresentação, que hoje eu quis fazer no Instagram, né? E geralmente eu faço pelo YouTube. Melume, tudo bem contigo? Como tá? Boa tarde. Gente, vai acenando, a gente vai abrir para perguntas, é um bate-papo, tá? Esperar o pessoal entrar um pouquinho. Geralmente o Instagram demora alguns minutinhos para levar a informação. Tá de férias? Coisa boa, hein? Mas aí o fechamento do mês, como que ficou aí? Conta aí para mim. Férias é assim mesmo. Pessoal, vou esperar um pouquinho o pessoal entrar e vou falando algumas informações sobre o mercado. Amanhã, para muitos representantes, é o último dia do mês. Então a gente está ali com a expectativa. Tá um mês muito curto, dezembro foi muito curto. E isso tem muita gente aí que ficou prejudicado. Boa noite, Júlia, tudo bem? Então tem muita gente que ficou prejudicado aí com a questão do mês curto, né? O que eu passei para os mentorados e estou passando aí para quem me segue, para janeiro, no começo de janeiro, fazer uma extensão do mês de dezembro. Então vamos fazer uma extensão. Pega todos os clientes ali que não compraram novembro, não compraram dezembro, mapeie e a primeira semana de janeiro faça uma extensão desses clientes. Trabalhe o funil de fechamento, diagnóstico, para impulsionar os negócios logo no primeiro dia útil de janeiro, que vai ser o dia oficialmente para o B2B no dia 5, né? Muita empresa está voltando no dia 5. Mesmo que o ano novo começa na sexta, né? O primeiro dia, mas as empresas geralmente emendam. Vamos esperar mais um pouquinho. Boa noite, Eduardo. Tudo bem? Como tá, querido? Eu estava aqui preparando a live, estava relendo alguns trechos do livro também. Só o livro ficou incrível. O livro ele entrega o método de uma maneira muito legal. Vamos esperar mais um pouquinho. 5 minutinhos. Agora é 18h01, eu entrei 2 minutos mais cedo. Vamos esperar só para o Instagram entregar o tráfego aí para a galera, para os seguidores, todo mundo ficar sabendo da live. Oi, Duda, tudo bem? Quanto tempo, Duda? Tá casada já? Como que tá? Depois conta pra gente aí como que tá, que momentos que você tá na vida. E aí, Lucas? Boa tarde, querido. Lucas, tô te esperando lá na mentoria, hein, filho? Tamo aí. Tô sabendo que o Guilherme aí tá correndo atrás de você para acabar de fechar. Tem negócio bom. Você sabe que o Lucas, ele é representante e ele não tem problema de venda, né, o Lucas? O Lucas trabalha num grande distribuidor, um parceiro aqui da evolução de resultados. Então, o Lucas não tem problema de venda, viu, pessoal? Olha, a Duda tá casada. Que legal, cara. Parabéns, Duda. Depois me conta mais. Priscila, como tá? Boa tarde. Tudo bem com vocês? Pessoal, estou esperando só mais um pouquinho para começar a falar sobre o planejamento, sobre a história, ano de Copa do Mundo.
Salve, meu irmão, como tá? Tá firmeza aí? Sabe que o mercado de semijoias tá em alta, né? Tô vendo aqui, tô para fechar uma mentoria com um representante que é de semijoias. Eu dei uma estudada um pouquinho no diagnóstico do negócio dele e é promissor, né? Só tem que ver a questão do banho, né? O banho que faz a joia ficar um pouco melhor. Edivaldo, como tá? Ó, o Lucas falando que não tem problema mesmo, ele só tem ambição. É isso aí, querido. Tem que ver. Fala, Tiago, tudo bem? Bora, vamos conversar. Vamos falar sobre isso, que estratégia tem. Tô bem, Edivaldo. E você, querido? Pessoal, estamos esperando aqui, estamos 3 minutos do tempo, só para o Instagram dar uma pegada aí, entrar um pouquinho mais de gente. Infelizmente, a plataforma do Meta ela é um pouco... ela tem um delay muito grande, acaba prejudicando aqui. Mas os slides estão prontos aqui, eu vou falar com vocês aqui, vou nutrir na tela para ir falando sobre os assuntos. Fala, Tiago. Daniel, como tá, Daniel? Tranquilo, querido? Paulo Prado. Pergunta, gente, se quiser já ir metendo pergunta aí para dentro, vamos falar, tá? Muito bom. Oi, Márcia. Márcia Regina. Márcia Regina, falei de você ontem, hein? Estamos na mira aí do teu trabalho social sobre a venda das pizzas, né? Então vamos fazer coisa chover aí. Paulo Clemente. Gente, contar um negócio pra vocês. O Paulo Clemente, ele é o exemplo vivo sobre o método ARPA. O Paulo tá com a gente aí, parceiro do escritório. Fala que aqui nós é tudo sócio, né? E o Paulinho tá com a gente aí por 7 anos. E o Paulo superou os seus 6 dígitos com a técnica, com o método. Isso mostra aí a competência do método e a competência do Paulo, que se tornou um representante de alta performance. E o planejamento para 26 para ele é fichinha, viu, pessoal? Ó a Márcia falando, falei bem sim, Márcia. Os planos estão legal aí, que essa confusão da nova diretoria vai dar bom. E a gente também aplica o método, pessoal, lá temos um órgão aqui em São José do Rio Preto que se chama Centro Social Estoril. A Márcia é uma das líderes lá e tem um trabalho social muito impactante. Eu tive o prazer de ser convidado aí para trabalhar nesse movimento e estamos desenvolvendo ali as técnicas para ajudar, técnicas comerciais que o centro precisa, tanto da parte do brechó, que capta recursos, da creche, 400 crianças lá na creche, enfim. E a Márcia que capitaneia uma parte disso aí e vai me ajudar muito. Muito bom. Pessoal, mais um minutinho para a gente começar e vamos falar sobre o planejamento de 2026. E vou falar para vocês, o mercado mudou. O mercado não é mais o mesmo. Se você não se atualiza, você vai e está perdendo espaço. Tenho certeza que em 2025, muitos representantes comerciais estão amargando um mau resultado. Tem gente com bom resultado, mas tem muita gente que vem penalizado aí pelo ano. E o que esse mercado traz? O que 2025 vai deixar de reflexão sobre 2026? O que fazer em 2026? Então aqui eu já vou começar a live, respeitando o horário, 7 minutos depois do horário, já deu tempo do Instagram e trazer aí e falar que eu estou ao vivo. Então a gente vai começar aqui. Então o que está impactando? O que impactou 2025? Eu vou olhar aqui, pessoal, que eu fiz minha cola, que eu quero falar sem slides. Eu quero falar com vocês, bater um papo. Vocês podem perguntar aqui se algum tópico precisa de dúvidas ou atenção.
vai me ajudando aqui, tá? Eu vou deixar uma pergunta simples, porém uma pergunta desconfortável. Se 2026 acabasse amanhã, a gente já está no futuro, foi 2026, como que você previu isso? Você vai repetir o comportamento de 2025 e 2024 ou você vai estar melhor? Então esse é o momento de reflexão. O que fazer em 2026 e como acabar ele? Porque o planejamento é tudo. Então vamos falar de planejamento, mas eu não vou falar daquele planejamento de números aqui. Eu vou te falar de tendências para 2026. Porque o planejamento não é desejar o melhor ano, não é esse negócio, vamos confiar que vai dar tudo bem, vai dar tudo bem. É mudar o comportamento. 2026 está trazendo isso. Não dá para fazer as coisas do mesmo jeito, por vários fatores. O ano 2026 não vai perdoar. Não vai perdoar quem só trabalha. Então, muito eu escuto aí nas mentorias, nas consultorias para a empresa, pessoas dizendo assim, eu trabalho muito. Esse cara que só trabalha, 2026 ele vai ser penalizado. Aquele cara que só corre, aquele cara que não se atualiza, é esse o impacto, é os 3 pilares que vai impactar para 2026. E a gente sabendo lidar com isso, sabendo contornar isso, e essa live vai trazer essa reflexão, essa live vai trazer essa ajuda, como estaremos no final de 2026, porque o ano promete. O representante hoje comercial, ele vem machucado, ele tem menos acesso, ele tem menos relevância e ele tem menos margem. Por que estamos perdendo espaço? Vários fatores, tecnologia, indústria abrindo multicanais, então a indústria vem nos penalizando, mas eu não estou contra a indústria em certos momentos está certa. O que ela vai filtrar? Aquele representante que não melhora, que não corre atrás, é o que a gente vai falar aqui na live. Então o que é menos acesso? Representante comercial que não está antenado com tecnologia, não está reciclando. Então ele fica no mundo, naquele mundo dele, na região dele. Então com certeza ele não tem uma visão do que está acontecendo no mundo, do que está acontecendo no Brasil, do que está acontecendo na indústria que ele trabalha, no distribuidor que ele trabalha. Então ele fica ali apertado e vem perdendo espaço. E o que é esse alerta? O que é esse alerta que a gente tem que mudar? Mudar pela leitura, mudar por vários fatores, pelo estudo, comprar uma mentoria, estudar mais em eventos, que eu vou falar um pouquinho sobre isso também. O cérebro humano, ele odeia mudança. Isso é uma questão de neurociência. Em equipes comerciais, eu trabalho muito sobre o porquê. O porquê que o cérebro pensa assim. Então o cérebro odeia mudança. Então se ele odeia mudança, o representante, ele ama repetir o que ele conhece. Então o que acontece? Passa ano e ano, é a mesma rota, o mesmo cliente, o mesmo bate-papo, a mesma conversinha. E o mercado, ele não quer mais isso. O mercado não negocia mais com pessoas assim. Então essa zona de conforto vem penalizando o representante comercial, que não está antenado. E 2026 ele vai eliminar. Lembra que eu falei que a indústria vai neutralizando? Ele vai eliminar quem vende pouco. A indústria, a distribuidora, sabe que você vende pouco. Pelo quê? Por técnicas de... A própria IA traz para qualquer gestor a visão do mapa de calor, a visão de como está a região, novos clientes. Hoje tem tecnologia, gente, que extrai leads de uma maneira por IA fria e manda mensagens antes do representante chegar. Então, 2026 vai eliminar isso. Ele vai eliminar quem não se atualizou.
Então esse é a pegada. Tem uma pergunta aqui da Júlia. Quem trabalha muito, mas sente que não sai do lugar, geralmente está errando onde? Olha que pergunta legal. Obrigado, Júlia, pela pergunta. Quem trabalha muito e sente que não está evoluindo, foi como eu falei, é o alerta. Está fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito e espera resultados diferentes. Isso não funciona. Isso não funciona de jeito nenhum. Então, o mercado, antigamente, digo antigamente, há 5 anos atrás, o mercado mudava a cada 5 anos. Depois ele passou para 3 anos, 2 anos. Hoje o mercado muda por trimestre. Então, o que você planeja hoje, março já é outra coisa. Então, não dá para fazer mais planejamentos anuais. As indústrias estão errando, porque a tecnologia está indo. Então, fica a dica, Júlia. Faça diferente, vai se capacitar, elimina esses ruídos, tenta ver onde está errando. Geralmente o erro é em não se capacitar, não aprender e fazer as mesmas coisas do mercado, que o mundo muda. O mundo muda toda hora. Beleza, pessoal? Quiser fazer pergunta igual a Júlia aqui, eu vou responder todas. Hoje é um bate-papo, vamos falar sobre o planejamento. Como eu disse, não é um planejamento igual vocês estão acostumados, o mapa da vida. Aqui são dicas do que está acontecendo no cenário de vendas, no cenário de vendedores, no cenário de representantes e no cenário de gestores. O meu segundo livro, eu vou escrever ele da seguinte forma: gestores que não sabem lidar com a equipe de vendas, que sofre também a falta de capacitação, não estão antenados, fazem as coisas do mesmo jeito. Então vamos seguir aqui, pessoal, com a minha colinha aqui. Então, o que tem de risco nisso? Olha que interessante, falando ainda de neurociência. Existe um mecanismo no cérebro chamado economia conectiva. O que é uma economia conectiva? Quando você repete padrões, você toda vez faz a mesma coisa, que é mais ou menos o que acontece ali quando você acorda, você coloca o pé do mesmo lado, você escova os dentes, começa pelo mesmo lado, a escova, penteia o cabelo. Isso é um mecanismo que é uma economia conectiva. Então o que ela faz? Quando você repete padrões, o seu cérebro se sente mais confortável. Por isso que tem muito cursos de alta performance que ele mexe com gelo, banho de gelo, correr num horário, acordar num horário alternativo, para mexer com o cérebro, para tirar o desconforto. Geralmente, quando você gasta menos energia, você ama esse ritmo, e isso te neutraliza. Pessoas que têm essa economia conectiva prosperam menos, porque fica acomodado. E os vendedores, os representantes comerciais estão passando por essa fase. Faz as mesmas coisas para não ter o desconforto. E coloca a culpa onde? Coloca a culpa na indústria, coloca a culpa na distribuição, coloca a culpa do companheiro, na companheira. Nunca é ele o problema. É esse mecanismo que dá esse alerta. Que, repetindo aqui, economia conectiva. Então, cuidado com isso. Vê se você não está economizando energia para ter mais conforto. É como comer um doce. Está nervoso, come um doce, dá um alívio, né? Nas vendas, isso não funciona. Então, vendedores que não prosperam, geralmente são acomodados. Por que eles são acomodados? Porque eles não estudam, eles não melhoram, eles não sabem que eles estão acomodados. Olha que louco. Então, para 2026, atenção nisso. Eu vou trazer aqui alguns livros que eu li esse ano, que eu venho batendo minha meta aí, pelo menos de um livro por mês. Então, eu estou com bastante conteúdo, fora os estudos. É outra dica que eu dou para 2026, melhorar os estudos, né? Deixa eu olhar aqui na minha colinha, igual a gente falamos. E com essa... Peraí que tem uma pergunta do Lucas aqui. O Lucas é um cara que pergunta bem. Na outra live o Lucas mandou bem. Vamos ver aqui.
Como podemos ajudar o cliente da melhor forma possível, sendo representante, por exemplo, de um atacado que tem mais de 30 mil itens? Como ajudá-lo a controlar estoque e o que mais vende? Preço de ponta, treinamento com a equipe do cliente? Ele complementou a pergunta. Cara, quando você trabalha num atacado desse tamanho, que você é um generalista, você não entende de produto, você entende de gente. Então, o representante que trabalha com muito itens, a dica de ouro, que eu dou isso na mentoria e ensino isso, você é um conhecedor de gente. Você conhece muito clientes, então você não tem muito tempo de trabalhar mix de produto. Então, o livro traz isso, ó, venda a qualquer mercado. Quando você é generalista, você precisa entender de mercado. Então, a dica que eu te dou com 30 mil itens que você tem aí é entender do mercado. Então, se você visita uma papelaria, o que vende nesse mercado de papelaria? Se você visita um home center, um material de construção, uma casa de ração, que você tem mercadoria para todos os segmentos, você deve entender do mercado. Antes de entrar, faz o nicho, analisa o mercado da papelaria, o que é tendência, o que está acontecendo, faça uma curva, vai lá no seu catálogo, que é dessa grossura, marca com o post-it o que você quer ofertar e mostra rapidamente para o cliente tendências. Que eu vou falar aqui na live, que é o próximo slide, que a troca de geração, Lucas, ela penaliza o atendimento padronizado de nós dinossauros. Eu tenho 51 anos, 30 anos de representação. E sou muito feliz na representação que eu estou hoje, que eu tenho 20 anos. E como eu prospero com essa representação? Eu entendo de mercado, porque ela também é uma generalista. Então, a troca de geração vai penalizar quem traz do mesmo jeito, quem mostra um catálogo e anota pedido. É isso que vai acontecer para 2026. Isso vai ficar muito. A nova geração está chegando e a dica aqui, acorda. A nova geração, ela te penaliza. Ela não vai mais você esperar se adaptar. Ela já vem adaptada com outras tendências, com outro jeito de trabalhar. E sobre o preço de ponta aí para te responder, o treinamento com a equipe, porque geralmente o atacado ele tem um serviço e não um preço. Então ele entrega mais rápido com um mix maior. Então, talvez você não consiga dar um treinamento para a equipe. Talvez você pode empacotar um treinamento de como vender o seu produto e não para falar do produto. Não sei se ficou bem claro. Bora seguir aqui, pessoal. Obrigado aí os participantes. A live está crescendo, obrigado. E vamos seguir aqui, a live vai ficar um tempo gravada, depois o Eduardo vai subir isso para os outros canais e a gente vai fazer uma edição para ficar mais comprimida e mais assertiva. Vamos lá, pessoal, troca de geração. Então, quem nasceu, quem nasceu de 1960 a 1980, hoje o risco dessa galera que a gente chama de dinossauro. Oi, Alisson, tudo bem? Então, quem nasceu nessas décadas 60, 70 e 80, ele tem um risco muito perigoso, que é o envelhecimento tecnológico. Então, essa galera está entre 35 a 50 anos. Para quem não sabe, no Brasil tem 2 milhões de representantes comerciais. A faixa etária desses representantes está entre 40 e 45 anos. Até um pouquinho acentuado por 50. E o que os representantes comerciais estão sofrendo? A adaptação à tecnologia. Eu chamo de envelhecimento tecnológico. E quem nasceu de 1990 para cá, então estamos falando de 90, 2000, 2010. 2010 ainda está muito cedo, né? 90 e 2000, que está com 20, 25 anos, já está na troca de geração. Essa galera, que é os filhos dos empresários, que tem 50 anos, estão vindo para substituir.
Nessa substituição, esses meninos não conhecem o jeito antigo de trabalhar. Não conhecem o negócio de mostrar catálogo e tirar pedido. Eles não estão nessa. Eles querem algo diferente. Eles querem outra entrega. Então, qual que é o barato para 2026? Defender o envelhecimento tecnológico. Tanto é que na mentoria eu ensino isso. Como que uma parte ali da alta performance é sobre tecnologia. Então, como que você está na sua tecnologia? Você está envelhecendo com tecnologia? A frase não saiu, pessoal. Então, o que o cliente está acontecendo? Com a troca de geração, o cliente rejeita o modo antigo de trabalhar, o modo agressivo de falar. Eu sou um arquétipo perfeito. Eu tenho mais agressividade do jeito de falar. Por quê? Porque eu fui criado numa linhagem de representante hunter. Eu precisava vender. Eu preciso vender. Então não tem conversinha. Eu preciso converter. Hoje, lá, a troca de geração, ela não quer mais esse perfil de representante que força, que fecha. Ele quer um representante que traz a mudança de mercado. O que é a mudança? São análise, são estatística. Agora não se fala mais de sell-in, não se fala mais de como comprar, se fala de como vender. E o representante não aprendeu isso. O representante envelheceu, só que ele envelheceu tecnologicamente. Além disso, ele está com baixa cultura. Deixa eu ver aqui, tem uma mensagem aqui antes que... No meu caso, como que fica o serviço 2025? 2025 o serviço teve uma alta, tá? As estatísticas mostram uma alta em serviços. A queda que você está falando que teve, são quedas de alguns setores. Teve setores que explodiu. Eu gravei um vídeo sobre isso. Teve uma tendência de crescimento e não de queda. Você tem que medir o que é essa queda. Às vezes a queda, ela é numérica. Vai falar, Erlo, mas isso impacta no dinheiro. Nem sempre. Às vezes a margem está melhor com menos vendas. Então tem que ficar meio atento, tá? Miguel Barbosa. Gente, o Miguel Barbosa é um especialista em vendas. Obrigado aí pelo prestígio, viu? Querido, meu querido irmão, obrigado. Então, venha brilhantar aqui minha live. Obrigado pelo prestígio. César, tudo bem? Boa noite, querido. E vamos que vamos. Deixa eu falar aqui. Então, o cliente, só voltando no tópico da troca de geração, o cliente rejeita o modo antigo de vender. De que jeito? O mercado mudou muito rápido. O que trouxe até aqui já não garante mais. Então, o que você fazia já não serve mais. O que é o padrão? Mostrar o catálogo, tirar pedido, ir embora e resolver pós-venda. Isso é mais do que básico. Agora o jogo está em gerar vendas para o cliente. Como você vai gerar vendas? Que isso a inteligência artificial não consegue fazer. Ela consegue analisar dados. Então as indústrias estão sedentas para representantes que têm estratégia, que têm técnicas de merchan, técnicas de trade marketing, que atue como um promotor. E o novo comprador que eu estava falando, que nasceu de 90, 2000 e 2010, ele tem uma outra pegada do cara que nasceu 60, 70 e 80. Então fique atento. A queda das vendas já é uma realidade para muitos. Tem muitos representantes com queda acentuada de vendas. E ele não percebeu que o culpado é ele. Não é o mercado, não é o Brasil, não é o governo, não é a reforma tributária. É ele. Porque tem gente crescendo, gente. Sempre tem gente crescendo. Então é por isso que é importante ter mentores, por isso que é importante. Se você não tem grana para uma mentoria, mira em alguém que você admira e que tem resultado. E se molda. Hoje com tecnologia, podcast, tem muito conteúdo de graça na internet. Então dá para você chegar um pouco mais preparado. Então fique atento. O cliente rejeita o modo antigo de trabalhar.
Beleza? Então você precisa se sintonizar nos novos tempos. Oi, Marcos, tudo bem? Boa noite. É isso aí, irmão. Tamo junto, tamo junto. Vamos lá. Falando ainda do modo antigo, então o que o representante antigo traz? Futebol e novela. Quantas vezes você está vendo gente, ou você pode ser esse cara, que acha que falar de futebol é legal? Eu acho legal. Talvez você está falando aí, o que você está falando? O cliente gosta de futebol. Eu também concordo. Porém, esse cliente que gosta de futebol está sem tempo. Quer falar de futebol em novela? Porque você não fala de margem, giros e dados. Você não traz, em vez de você perder seu tempo, pode ver tua novelinha. Pode ver. Só que aquele horário de 1 hora e meia de novela, você troca ele ou inclui um tempo de 1 hora e 1 hora e meia para ver sobre o mercado, para ver sobre a visita do próximo dia. Eu vou visitar 10 clientes amanhã. Quais são os segmentos? Quais são os clientes? O que eu vou levar? Vou levar assunto de novela? Vou levar assunto de futebol? Leva giro e margem, porque a nova geração não quer saber de futebol, não quer saber de balada, bebe menos, os caras não estão antenados naqueles eventos. Pode perceber, representante, quando você sugere uma campanha com álcool, se tem líderes mais jovens, não aderem, isso não cola mais. Então, eu usava essa frase, que eu tenho 30 anos de apresentação, que o álcool movimenta o mundo. Ele movimentava. O que movimenta o mundo agora é informação. E com a IA, o cliente tem informação. E como que você está nessa? Trazendo futebol, tigrinho, novela. Então mude futebol, tigrinho, novela, tendência para 2026, giro, margem e dados. Simples assim. Tem uma pergunta do Vanderlan aqui. A indústria hoje em dia quer ferrar o representante. Comissão de 1,5, estão achando que o representante está passando fome. Não, ao contrário, eles estão achando que o representante está ganhando muito dinheiro, o Vanderlan. A indústria também tem um modo antigo de ver. Por quê? Presta atenção. Os gestores estão chegando com 30 anos de idade. Ele também tem um novo jeito de tratar. Aí entra no que eu estava falando. Futebol e novela, os gestores não querem saber mais. O gestor quer saber de giro e margem. Então, se a gente está fazendo a mesma coisa, o que esse gestor faz? Te penaliza. São gestores que quer fazer verticalização de canal e não respeita mais. O que você fez foi obrigação. Da agora o jogo mudou. Representantes analíticos, representantes que entregam resultados reais, não capilaridade de cliente. Às vezes tem muito representante achando, porque tem uma representada com bastante cliente, ou com pouco cliente concentrado, está mandando bem. A indústria está vendo a margem, a indústria está vendo. Por isso essa redução de comissão. 1,5 realmente é muito baixo. Então como que a gente dribla isso? Eu vou entrar, obrigado pela pergunta, e eu vou falar. Oi, Eliane, tudo bem? Obrigado pela pergunta. A pergunta veio muito do que eu estava falando. Então o mercado mudou. Enquanto você repete o roteiro, a visita, o cliente mudou o jeito de comprar. E a indústria vem mudando o jeito de te olhar, o jeito de te analisar. Porque a indústria tem mais recursos, ela está investindo em tecnologia. Então fique atento. Para 2026, fiquem atentos com capacitação. Então hoje, ele compara preço pelo celular. Então quando você chega no cliente, aquele modulinho antigo de catálogo e uma tabela de preço, o cliente já está antenado. O que o cliente te cobra hoje? O giro. Então não basta vender. A pergunta é, como você vai ajudar a girar? O representante hoje é estrategista, não é mais o tirador de pedido. O cliente te cobra margem. Por que ele te cobra margem? Porque a internet está aí. Então se você vende lá, no meu caso aqui eu vendo eletro, eu vendo uma fritadeira para um varejo. Aí aquela fritadeira eu vendi para ele por R$250. Aí na internet está 300, como que ele vai trabalhar? Então é responsabilidade minha vender com a margem correta. Mas nem sempre isso é fácil, pessoal. Porque a indústria quer o volume. O distribuidor vai fazer preço que é volume.
Quem trabalha, representantes que trabalham com distribuição, eles são amarrados numa política comercial. Então eles têm que ter outra estratégia de venda, mais capilaridade, mais mix de produto. Isso é muito difícil. E o da indústria precisa manter margem. Para entender de margem, tem que entender de markup, tem que entender de mercado, tem que entender do que está acontecendo, que é o grande virada para 2026. É o sellout. Dorme com essa frase. O jogo mudou, não é mais sell-in, é sellout. Sell-in é consequência do giro. Então, o cliente cobra giro, margem e prazo. Ele quer um prazo mais estendido. Ele quer. E as indústrias querem reduzir o prazo. Olha que coisa. Então, como que a gente vai fazer para 2026? Trabalhar a estratégia. O Paulinho está falando aqui, ó, acompanhar o sellout do cliente e auxiliar o entendimento do mercado. Exatamente. Quando você se torna um parceiro do cliente, não é parceiro porque você resolve pós-venda. É parceiro porque você entende da margem. Quando aquele produto para de girar, você é covarde ou você encara? Você alerta o varejista. Parou de girar. Alguma coisa aconteceu. Ou você vendeu caro ou o mercado rebaixou. Se o mercado rebaixou, a responsabilidade é sua. Aí, Erlon, mas eu nunca vi isso. A indústria não quer e a distribuidora não quer. Lógico que ela não quer. Ela está no modelo antigo também. E quem está vindo... Fazer uma analogia aqui que não tem nada a ver com o representante. Eu tenho um amigo, um irmão, que ele é mecânico. E ele falou, cara, tá difícil contratar. Eu falei para ele, irmão, o mercado mudou. Hoje, para você ter um serviço, você tem que ser parceiro do seu colaborador, dividindo o lucro. Não dá mais para ter algumas categorias com empregados, porque tem muita informação. O empregado tem informação. Ele sabe quanto você ganha, ele sabe quanto custa a peça. Então ele não vai ficar trabalhando para você por 2, 3 mil reais para fazer um serviço. Você tem que dividir o lucro. Então o mercado mudou. Então o que mudou para o representante? O sellout. Sempre teve isso, tá, gente? Sempre teve essa analogia. Só que agora está mais presente. Então 2026, o risco do representante é não errar. Ele não pode errar. Não pode errar. E não pode continuar errando e achar que está tudo certo. Essa é a regra do jogo para 2026. Fique atento com o sellout. E só para acabar o capítulo aqui, o mercado mudou. Então o cliente, principalmente o jovem, cobra giro, margem, prazo. E você, o que a indústria cobra de você? Capacitação, estudo e mercado. Precisa de entender de mercado. Eu vou explicar no detalhe o que é mercado, tá? Então, quando que a indústria te troca? Vamos voltar na pergunta do Lucas. Eu tô do outro colega, da comissão menor. Ela começa te trocando pela comissão. Ela vai te apertando, porque na cabeça dela ela tá com a margem apertada. Por que ela tá com a margem apertada? Porque você só vende preço. Então vamos entender a parte da indústria também. Vamos entender a parte da indústria. Como que a gente vai fazer se eu só vendo o preço? Eu olho na internet e não discuto o preço de ponta com o cliente. Às vezes, pessoal, deixa eu fazer que no método a gente ensina isso. Às vezes, você vai vender um produto por 10 reais, que na ponta chega a 16, e tem ponta a 14. Mas será que esses 2 reais é primordial para você perder o negócio? Então você tem que entender de mercado, para mostrar o valor do seu produto. A maioria dos representantes só quer combater o preço. Às vezes a indústria tem um produto melhor e o representante insiste em a indústria fazer para o cliente vender um produto melhor que o do concorrente por 14 reais igual. O que é isso? Esmaga a margem da indústria, a gente não ajuda a indústria nos aperta. E quando ela vai te trocar? Deixa eu falar uma pergunta do Miguel aqui antes que serve. Se a indústria está na era 4.0, o cliente também e o representante também tem que entrar na era 4.0. Exato, o que eu estou falando aqui. Você tem que ir por tendência. A tendência agora é mercado. É sellout. Vamos mudar a cabeça. Tem uma dica de livro aqui que eu vou falar. Um dos livros é Mindset. É um estudo científico sobre a neurociência, sobre o comportamento. Então muda a tua cabeça, cara. Senão 2026 você vai penar.
Amanhã vamos conversar sobre o que falamos em reunião. Hoje não consigo. Ah, legal. Bora lá. Então, só voltar no raciocínio, deixa eu pegar uma água aqui. Pessoal, vai fazendo a pergunta aqui, a live tá ficando bacana. Obrigado por ter entrado, obrigado pelo prestígio. É um tema provocante, é um tema atual, o planejamento 2026. Mas não caia na conta da sereia, não, fazer planejamento longo. Eu vou planejar até dezembro. Isso não funciona mais. Vamos fazer. Pode planejar suas metas, porém, fracione em trimestre. Então, o meu planejamento está embasado até dia 30 de março. 30 de março eu revejo, faço o crescimento do mercado e vamos lá. Aí vem lá até 30 de junho. 30 de junho já estamos ali pré-Copa, Copa do Mundo, é outro rolê, eleição. Então, os planejamentos mudam ano a ano. Se você pega aquela planilha lá do ano passado e adapta agora também, você está por fora. Você está muito por fora. Beleza? Então, quando o representante é trocado, quando não se antecipa, quando não orienta, quando não agrega valor. Então, a indústria quer isso de você. A indústria quer o mercado, quer a margem, quer a capilaridade e não quer esse cara que não se antecipa. Você pode perceber que hoje, quando a indústria, quando você manda uma proposta para a indústria, para o distribuidor, o seu gestor faz a pergunta assim: da onde você arrumou esse preço? Você não tem essa pergunta? Isso é o representante que não agrega o valor. Você pode negociar valor com a indústria e com a distribuição, mas embasados em dados e fatos, né? Eu vejo o representante dando bolada aí, bolada nas costas da indústria. Não estou defendendo a indústria não, senhores. Eu estou falando sobre a troca do profissional, que hoje é um burburinho nas entrevistas com os mentorados, e isso é o primeiro tópico. Estou com medo de ser trocado. Você vai ser trocado, você não agrega valor. O que é a bolada? Você tem lá o produto, seu custa R$10, o do concorrente custa 7. Aí você manda lá para a indústria um produto pior que você quer vender por 6, o teu gestor vai te olhar que jeito? Vai querer te trocar mesmo. Acompanhando seu Instagram, e vi que você fala bastante da IA aplicada em vendas. Pensando em 2026, como você vê a IA ajudando quem tem e-commerce a crescer? Excelente pergunta. O jogo, a IA, vou te falar, a IA no meu negócio. A IA me deixa mais inteligente. Fala, meu querido Pablo, meu irmão. Boa noite. Obrigado aí pelo prestígio, obrigado aí pelo seu tempo. Estamos aqui falando sobre o planejamento. Pessoal, o Pablo também é um vendedor de alta performance, fatura lá os seus 7 dígitos. Obrigado pelo prestígio. É um querido, é um cara que tem só somar. Eu aprendi e aprendo muito com o Pablo. Muito mesmo. Então, voltando aqui ao assunto do colega. Como crescer com a IA? Hoje, a IA me apoia, ela deixa mais inteligente. Como? Eu construo agentes para situações que eu preciso. Eu aprendi isso, eu estudo. Eu estava falando da novelinha, eu estava falando do cara que vê Tigrinho e fala de futebol. Esses horários eu estudo. Uma parte que eu estou estudando é sobre IA, sobre RAG, sobre saída. Pesquisa um pouco sobre. Tem plataformas aí, que nem ontem, na guerra das IA, o Gemini era melhor conteúdo de imagem com o Nano Banana. Ontem o GPT atualizou, já está disponível no GPT 5.0, criações de imagem. Hoje eu montei, é que eu acabei me decidindo fazer pelo Instagram, mas eu montei meus slides por IA. Muito rápido. Então, a IA ajuda. Você que tem um e-commerce, o que você deve ter? Uma IA, pago, para você fazer sua gestão. Subir ali. Hoje tem na IA um modo que chama modo agente. Você capta o mercado, manda o agente entrar e fazer as pesquisas para você. Isso te ajuda com o e-commerce. Luiz Alexandre, satisfação, meu querido. Quanto tempo, hein? A gente só se vê em feira, né, Luiz? Cara, o Luiz é um cara incrível. O Luiz é um representante comercial internacional.
Esse cara, ele vai lá fora, pega representações para representar os caras internacionais aqui no Brasil. Então ele é um exemplo de representante de alta performance. Parabéns, Luiz. Obrigado aí pelo prestígio de me acompanhar aqui na live. Luiz, nós estávamos falando sobre as tendências de 2026, que os representantes comerciais têm medo de ser trocado. E eu estava falando na hora que você entrou aqui exatamente isso. O representante que vai ser trocado é o que não antecipa, é o que não orienta, o que não agrega valor. A indústria quer quem agrega valor. Olha, Alexandre, que notícia boa. Agora ele é representante da América Latina. Pô, é óbvio, né, que ele vai evoluir. Parabéns, depois me dá umas dicas desse rolê aí, hein? E finalmente eu entrei no curso de inglês, viu, Alexandre? Faz tempo, né, que você fala. Aí ele até brincando, não fala nem o português direito, né? Como que vai falar o inglês? Mas o Pablo também me motiva muito sobre inglês. E vamos que vamos. Quem sabe, até o final de 2026 eu posso dar uma palestra em inglês, né? Quem sabe? Então, sobre o valor é isso, pessoal. Então, vamos falar um pouco do cenário de 2026 sobre o Brasil. Então, qual que é uma outra tendência para equipes de vendas, gestores e representantes comerciais ficarem antenados? 2026 tem um cenário de geopolítica, sobre a política, sobre o que está acontecendo no mundo político, que vai ser um ano eleitoral. Então, geralmente, com o que está acontecendo, com guerra, e mais o cenário que se projeta, vamos ter um ano de crédito travado. A indústria vai travar muito crédito. Por quê? O mercado está inseguro. O cliente nosso está inseguro no investimento. Felizmente ou infelizmente, hoje é mais barato o cara ter um CDB no banco do que fazer um investimento de um novo negócio. Ele está inseguro. E vamos ter, devido ao ano eleitoral e o Copa do Mundo, uma pressão de dólar. Pode ver que o dólar aumenta nos anos par. Os disparos do dólar vêm do ano par, por causa da movimentação do mercado. Então o que acontece? O que isso muda para o representante comercial? Você precisa entender um pouquinho de geopolítica. Não adianta ficar falando, eu não entendo de política, eu não quero saber de política. Aí você vai lá, tigrinho, futebol e novela. Você precisa entender disso. Porque quando o crédito está travado, você precisa aumentar a sua carteira de cliente. Que tem cliente teu que você está faturando, e se você estiver concentrado nessa carteira, você pode ter um impacto. Perder um cliente importante por crédito. Aí você vai fazer o quê? Então você tem que ter capilaridade. Cliente inseguro, você tem que trazer segurança. Trazendo o quê? Margem de produto de giro. Então você tem que saber de mercado. E a pressão do preço, entender do preço de ponta. Simples assim. Então a regra para 2026, no cenário Brasil, é esse entendimento. E quem vai jogar? O que vamos ter ali? Como que é a regra do jogo, falando de Copa do Mundo? Então a gente tem Copa do Mundo, ano eleitoral, crédito seletivo, cliente inseguro, pressão por preço. Já falei. Esse cenário não é ruim. Ele pune quem improvisa. Então o que você tem que fazer? Você sabendo lá, vou repetir, vai ter a Copa do Mundo. O ano eleitoral está aí, não tem como correr. O crédito vai ficar seletivo. O cliente está inseguro. O dinheiro circula menos. A pressão por preço. A indústria vai te pôr pressão. Não vai aceitar a tua proposta de preço baixo só para girar. Porque a indústria também faz a conta. A distribuição também faz a conta. Por que eu vou girar um produto barato, que na hora de repor ele vai estar mais caro? Tem que pensar, representante. Equipe de vendas tem que pensar. Então o cenário, ele é ruim para quem não pensa. Então fica a dica aí do cenário geopolítico. Quem entende de geopolítica, de geociência, isso é regra. Você vende mais. Por que alguns vendem mais e outros sofrem mais? Então, no ano de Copa do Mundo, tem representante que racha de vender. E o que você está fazendo? Você sabe que o teu produto vai vender bem. Se antecipe, querido. Venda mais que o normal, com mais facilidade. Então, já faz o forecast do cliente agora em janeiro. Já entrega o planejamento da Copa do Mundo com o preço de ponta correto, com a campanha correta
e com os expositores corretos e já alinha o treinamento. Se antecipe da concorrência. E você que é distribuidor, vai atrás do seu gerente de produto, que geralmente na distribuição, o gerente de produto que organiza, é o comprador que manda na distribuidora, né? É o contrário. Não é o gerente de vendas. Na indústria, é o gerente de vendas. Quem na distribuição é o gerente de compras. É o cara de compras que manda. Vá até do cara de compras, ou na sua convenção do ano, ou se antecipe, vai lá, liga para ele. O que vai rolar? O que as indústrias estão ofertando para essa distribuição? Se antecipe, leve para o seu cliente. Você sofre menos. Isso estou falando de produtos que giram. Se você é de um segmento que a Copa do Mundo impacta de uma maneira negativa, que eu acho difícil, mas vamos supor que tenha, vai abrir canal. O que você precisa cuidar? Aí você precisa fazer uma abertura de novos canais. Aí vamos falar, nós falamos de geociência, né? E vamos falar de geopolítica. O que vai acontecer no mercado com o cenário 2026? O prazo a indústria não vai dar, porque ela também está sem crédito. Ela perde crédito lá fora. O produto vai subir. Quando o produto tem uma tendência de subir, devido aos fatores mundiais, a indústria diminui o forecast de compra, onde dá a ruptura. Você fica reclamando que na indústria não tem produto, porque é culpa nossa mesmo da equipe de venda, que vendeu menos. O gestor, ele recalcula a rota. Você já viu que o GPS, ele não fala recalculando a rota? Ele não fala mudando a rota, ele recalcula. A indústria também recalcula. A distribuição também recalcula. A distribuição compra menos produto. Se a venda aquece por um outro cenário, tem ruptura. Tem ruptura, você tem menos produto para vender. Menos produto para vender, baixa a comissão. Baixa a comissão, quando o preço baixa, sua comissão baixa. Então, cara, é uma miscelânea de problemas. Então vamos se antecipar. Então, só para terminar o bloco Copa do Mundo, se você vende muito, vai atrás de se antecipar. Se você vende pouco, vai atrás de abrir novos canais. Sempre os canais têm sinergia. Se você é um representante de utilidade doméstica, na Copa do Mundo vende muito, você pode agregar um canal de supermercados que tem o bazar, que também é utilidade doméstica. A regra do jogo para 2026 é ser generalista, ser especialista em mercado, não especialista em produto. Mas você está falando que eu não tenho que ser especialista no produto? Sim. Aí na técnica do método, eu ensino um método muito poderoso, que você foca o tempo em coisa que dá dinheiro. Eu vou falar um pouquinho aqui. Ok? Sobre a geopolítica, sobre a geociência. Entrou uma pergunta aqui. Faltando produto e muita procura. Preços mais altos, lei de oferta e procura. Exato. A indústria não é boba. Na indústria que eu trabalho, ela tem uma prática muito inteligente. Quando o produto dispara a venda, ele abre um alerta. Por quê? Porque eles são capitalizados. Se está vendendo muito do dia para a noite, alguma coisa aconteceu. Ele pode especular, porque ele trabalha o produto como dinheiro e não como produto. Então você sofre isso também. Indústrias que têm inteligência de mercado, ela pode te penalizar. E você tem que ser inteligente, passando isso para o cliente. Seja inteligente, gente. O que eu estou trazendo aqui? Qual que é o planejamento para 2026? É se reinventar. É não fazer a mesma coisa. Quem entrou agora não viu o começo da live. O começo da live diz isso. Vamos se reinventar. E um pouco de tecnologia. Vamos falar um pouco de tecnologia sobre IA, que foi uma das perguntas aqui. Então vamos falar. Você está ouvindo aí que a IA vai substituir muita gente. Olha aí, São José do Rio Preto na área. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo teu tempo, obrigado pelo prestígio. Isso sempre nos ajuda aqui, seguindo no canal, seguindo nas mídias sociais. Isso é uma ajuda. Você acredita que tem muita gente que vê meus vídeos, eu tenho bastante atração e tem poucos seguidores ali, tem gente que vê o vídeo inteiro e às vezes não segue. Então,
Se todo mundo seguir, vai ajudando e vai criando esse conteúdo para mais gente. Mas estava falando de tecnologia. Então a IA, todo mundo está falando, a IA vai substituir o representante? Não, não vai. Nunca tivemos tão em alta. Olha que contraponto. Acabei de falar que o representante vai ser trocado quem não melhora. Porém, quem é inteligente no uso da IA está em alta. Opa, boa noite, como vai? Tudo bem? Eu estou bem também, graças a Deus. Pessoal, então a IA não vai substituir, a gente está em alta. Representantes comerciais que faz a IA como apoiador, ela promove mais, ele sai do improviso. Então quem vai ser trocado? Vou repetir, quem improvisa, quem faz as mesmas coisas do mesmo jeito. 2026 não vai perdoar. Porque tem uma tendência de futuro que a IA, eu não sei se vocês entendem um pouco de IA. A IA ela é feita para alucinar. A IA alucina. Carlos Augusto, prazer em falar contigo, amigo. Como você tá, meu irmãozão? Vamos lá, Matheus, como tá, querido? Vamos lá, deixa eu falar um pouquinho sobre a IA. A IA ela é feita para alucinar. O que é alucinar? Então, se você usa a IA ou não sabe usar IA, existe um termo que chama letramento de IA. É o jeito que você fala com ela. Porque ela é feita para alucinar. O que é alucinar? Quando ela não sabe a resposta, ela inventa uma resposta. Então esse tipo de vendedor está perdendo com isso, que não sabe usar IA. Então, saia do improviso, vai estudar um pouquinho e pega a IA para te ajudar. A IA para fazer uma análise, a IA para fazer um roteiro, a IA para fazer uma apresentação. Chega no cliente mais preparado. Eu não falei que o jogo 2026 é o sellout? O comprador não aguenta mais representante blá blá. E como que você traz essa memória? Com o uso da tecnologia. A indústria está te vendo. Representantes que não usam a IA no negócio, a indústria está usando. Ela mapeia primeiro que você. Ela é mais inteligente que você. E o que ainda eu ouço, pessoal? Gente, eu ainda ouço, eu não sou bom de tecnologia, pelo amor de Deus. Cursos de IA aí, tem cursos na internet por R$90. Vai se capacitar. Usa a favor de vocês. O uso do dado decide a entrega do sellout. O comprador, ele quer resultado. Vou repetir, ele quer resultado. E como que você mede sellout? Como que você faz estoque e venda de maneira antiga ainda? É ouro saber subir uma planilha na inteligência artificial, criar um clone do seu cliente, cria o comportamento dele, a IA vai te ajudar para você tracionar mais dados e vender mais, gente. Então, representantes do futuro tem que ter IA. Hoje, os softwares ajudam isso. E aqui no método eu ensino como lidar com IA. Cria agentes. E aqui nossa equipe usa IA. Hoje aqui no escritório eu tenho o Gemini pago. Então, cada colaborador tem a IA. E para quem não conhece um pouco de IA, o Gemini lançou um produto que chama Notebook LM. É um produto de estudo, é uma IA de estudo. É fantástico para equipes comerciais. Então a gente usa, cara. Tem que usar, não tem que ter vergonha de falar, não, eu uso IA nos negócios, porque você produz para o cliente. Lembra o seguinte, você precisa aprender IA para o cliente vender mais. É essa a regra do jogo. Se prepara, beleza? E falando um pouquinho sobre tendência para 2026, aqui a gente tem um arquétipo de agenda, reunião, parceiro e alta performance. O que é agenda? A agenda é a carteirização. Então, o que você faz? Carteiriza a sua carteira de uma maneira inteligente. Lembra que eu falei que a tendência de 2026 é o generalista? Então, você tem que abrir mais canais, aproveitando o momento de Copa do Mundo. Então, você está muito nichado num canal, pega o que é essa energia e vai vender para mais canais. Lembra? Entender de mercado. Leitura, mercado. Pega isso na IA. Eu falei aqui, para quem entrou depois, a IA tem um modo que chama agente. Você faz uma busca pelo modo agente, em sites de tendência, a IA te traz o que tem de tendência futura. Você analisa isso e visita tendências. Então a agenda
É uma organização para você não ter frustração. Quem não organiza a carteira, 2026 vai sair perdendo. Porque a indústria está organizando. A indústria tem ferramentas. A indústria tem gestores novos que... E lembrando, a indústria quer você, mas quer você organizado. Quer você no futuro. Não quer você no passado tirando pedidinho. Então, você já ouviu falar do termo LTV? A linha do tempo que o cliente te traz. Por que eu trago essa mensagem? Na mentoria a gente bate isso e tem uma apostila, um capítulo inteiro sobre o LTV. É o lucro que o cliente te dá no ano ou no período. Então, cliente ruim consome energia e tempo. Quem que é o cliente ruim? É aquele cara que você acha legal, mas não te dá lucro. Você não tem esse tipo de cliente? Sai fora dele. Passa para outro, passa para o televendas. Vai correr atrás de outro cara. Cliente estratégico constrói recorrência futura. Então o LTV, quando você aprende o LTV, você pode aprender por IA, ou aqui no método ARPA, a gente ensina isso. O que acontece? Quando você entende o LTV, você filtra. Então menos clientes ruins, mais cliente estratégico. Essa é a tendência para 2026. Foque no que te dá lucro. Porque a estrada está muito cara. O cliente está muito caro para manter. Tanto para a indústria, o cliente está pedindo verba, o cliente está pedindo rebate, o cliente quer atenção. E você, representante? Está fazendo o que para dar essa atenção? Ou você está dando bolada nas costas da indústria, pedindo preço e prazo? Então fique atento. Então o LTV é o caminho. Filtrar os clientes bons, eliminar os clientes ruins. A Angélica fez uma pergunta aqui. Eu uso muito IA, porém, entender o cliente e escutar ele. Angélica, é isso aí. Faça um agente de IA, que o próprio GPT te ajuda, sobre esse cliente. Crie o perfil dele, mapeie o site dele, fique sabendo tudo dele, e quando você for visitar ele ou fazer um serviço para ele, o GPT te ajuda no perfil comportamental desse segmento e você vai vender muito mais. Pode ter certeza. Então essa é a dica para a questão da agenda. Reunião. Que reunião que você está fazendo com o seu cliente? Vamos falar de 2026. O cliente está sem tempo. O cliente está trocando a geração. Então hoje o teu cliente tem 30 anos de idade, 25 anos de idade. Ou ele ajuda o pai ou a mãe. Aí o que acontece? O que está acontecendo? Você vai na visita despreparado. Você vai na visita querer um milagre, você quer bater papo. Reunião sem número é bate-papo. Reunião sem número, o cliente não toma decisão. Você já fez uma reunião com o cliente e ele fala assim, me manda por e-mail depois para me analisar? É uma reunião improdutiva. Chegue com dados, chegue com autoridade. O estoque venda, a última venda, o preço de ponta. Entra ali na loja antes, anota os preços de ponta que o seu cliente está vendendo. Anota o preço de ponta que o seu concorrente e faça uma análise. E entra preparado no cliente, gente. Você chega com autoridade. Você domina o negócio do cliente e vira parceiro. É isso que o cliente quer. Vamos ver aqui a pergunta da Angélica, respondeu minha pergunta. Sou corretora de imóveis e escutar o cliente, entender o que ele realmente precisa, ajuda demais, querido. Vou te dar uma dica aqui. Para quem é corretor de imóveis. A alavanca do corretor de imóveis, o pitch de venda dele, ele é embasado em 2 perfis de clientes. O cliente que tem menos recurso financeiro, que depende totalmente de financiamento e não sabe nada de conta. Então você vai fazer uma consultoria mais para aprovar o financiamento desse cliente, para você vender mais. E o cliente que tem recurso, tem dinheiro e entende do cenário. O que você tem que fazer? Você tem que fazer uma venda consultiva para ele. Quantas visitas corretores de imóveis perde? Porque na hora que o cliente pergunta qual é a taxa de juro, o corretor responde assim, vou ver com o meu financeiro, vou ver com o meu jurídico. Pô, você não sabe do contrato, você não sabe da taxa, você não sabe o que é taxa price, você não sabe. Você vende menos, cara. Cria um agente de IA que responde isso. Sobe todas as taxas de mercado e põe uma RAG, na RAG dele, você coloca assim,
toda vez que eu te perguntar, você busca o mercado, atualize as taxas e me traz a informação. Você está atendendo o cliente, você dá aquela coladinha aqui no celular e responde para o cliente, você vai vender mais. Esse é o jogo da IA, esse é o jogo de venda de alta performance. É entender de mercado, gente. Então vamos lá. Então reunião, só falando aqui minha colinha aqui, sem número é bate-papo, sem número não é decisão. Tem que saber tudo, a atualização é diária, exato. E muda a cada 3 meses, tá, pessoal? E o parceiro? Representantes comerciais falam de parceria. Você sabe jogar a regra do parceiro ou você põe só a culpa na indústria? Você põe só a culpa no distribuidor. Sempre o distribuidor, você não consegue uma verba porque a indústria não dá. Você não consegue uma campanha porque a indústria não dá. Você não dá um treinamento porque a indústria não dá. Você não leva os dados porque você não tem banco. Você não levanta o cenário porque você não tem tempo. Você não traz uma solução porque você está na operação. Cara, acorda. O cliente quer o representante parceiro. O cliente quer. Se a indústria não te dá, faça você. Pega lá pelo LTV, os clientes que te dão mais lucro, cria você os treinamentos. Uma Coca-Cola e um centro de salgado não custa R$200. O cliente te dá pedido todo mês. Você não faz uma conta, cara, de passar um pouco desse dinheiro para o cliente, não paga um almoço para o cliente, não cuida do cliente, tudo é culpa da indústria. Vai agora no final do ano, leva um panetone balduco, nada contra. Se você não tem dinheiro, faça o seu melhor dentro do recurso que você tem. Mas será que você não tem o recurso mesmo? Será? Pensa direitinho, vamos lá. 2026 não vai. A indústria vai penalizar, o distribuidor vai penalizar quem está com essa cabeça. Não tem cabeça. Então leva, atue como promotor no cliente. Isso é ser parceiro. Cuide do sellout, cuide do preço de ponta, cuide da exposição. Entra na loja do cara, se é uma loja menor, grandes lojas têm promotores. As lojas pequenas, que têm relevância, cara, vai lá, atua você como promotor, leva um paninho com álcool, limpa a prateleira do cliente, põe teu produto. Isso custa 15 minutos do seu tempo, cara. É esse o jogo para 2026. Aí você não vai ser trocado. É esse o jogo. Qual que é o planejamento para 2026? Ser promotor do cliente, ser a visita esperada, ser o parceiro estratégico e fazer a reunião agradável. Esses são os 3 pilares que estão no meu livro aqui, ó. Está na contracapa do livro. Isso é um mantra. A visita esperada, a reunião agradável e ser o parceiro estratégico. Essa é a regra do jogo para 2026. E o parceiro não reclama e gera valor. Essa é o rolê. Qual que é o posicionamento desse parceiro? Tecnologia e decisão, não talento. E agora vamos falar um pouquinho, só para a gente ir para o final da live e encerrando. Olha a Angélica aqui contribuindo. Tratar o cliente com amor. Fazer o que você gostaria que fizesse com você. É a lei de entregar mais do que receber, Angélica. O representante comercial, o corretor, o vendedor de rua, o vendedor interno, ele tem que ser prestativo. O pilar do bom vendedor é ser prestativo, é entregar mais do que é combinado. Quem faz isso vende muito, cara. Então vamos lá. Alta performance. Tecnologia é uma decisão. Tome uma decisão para sua vida. Em 2026 eu vou ser tecnológico. Estudando, eu vou trocar minha horinha da novela para a horinha do estudo. Eu vou trocar. Vou ver meu futebol de quarta-feira? Vou ver. Mas em vez de tomar cerveja até 1h da manhã, eu vou estudar. Vou estudar tecnologia, porque eu vou me transformar. Senão a indústria vai te pegar. Senão a distribuidora não te troca. Você reparou? Representantes de distribuidora não são trocados. Eles são sobrepostos. A distribuidora põe mais gente na mesma região, até no mesmo bairro. A indústria não, a indústria já te troca. Ela é mais agressiva, porque ela tem uma gestão, porque ela é dona do mercado, né? Um outro sonho aqui de representantes é falar que o cliente é meu. O cliente não é seu, o cliente é da indústria. E a indústria não é dono do canal. O canal tem um mercado.
Então, a indústria tem que entender isso, que ela não é dona. E o cliente não é do representante. É uma soma. Então, fique atento. Para não... Alta performance não é talento. Alta performance é motivação. É sistema. Você precisa sistematizar tecnologia, pessoas e processos. Eu amo venda, sou o mão da Laís. Ah, que legal! Pô, a Laís tá indo bem, hein? Tive uma reunião com ela hoje, tá surpreendendo, hein? Mas ela tá bem... Ela ouve, né? A gente vai lá, dá uma mentoria para ela, ela ouve, ela segue. Que bom, parabéns, viu? Boas vendas, Deus te abençoe para 2026. Espero que a dica te ajude. Pessoal, então voltando na alta performance, tira aquela frase, eu não sou bom de tecnologia. 2026, você não tem que perguntar se você gosta de tecnologia. Ele exige que você aprenda tecnologia. Vai nessa. Você precisa aprender. A IA não vai substituir o representante. Ela vai eliminar o representante desorganizado, o vendedor desorganizado. E acredite, gente, o gestor também vai ser penalizado. Gestores que não sabem trabalhar, tá fora. Compradores que não sabem trabalhar também estão fora. Porque a IA chegou para organizar a bagunça. Então fica o recado para todo mundo para 2026. As tendências é processos, tecnologia e pessoas. O investimento em pessoas está muito alto. Então, quem é representante comercial está em alta. Só precisa enxergar isso. E vida pessoal. Não adianta ter tudo isso. O planejamento é a vida pessoal. Já tem estudos que 1 hora de academia, 1 hora de academia, vai te dar mais anos de vida e menos cansaço. Representantes comerciais dirigem, dormem em qualquer cama, comem em qualquer lugar. Cara, hoje tem planos de Smart Fit, de Blue Fit, por R$150 por mês, que você pode usar academia em qualquer lugar do Brasil. Então não justifica mais. E se você não tem os R$150, tudo bem. Põe um tênis e vai fazer uma caminhada. Agora não dá para você ser sedentário. E na hora que você começar, porque a curva de aprendizado da representação comercial, ela demora pelo menos 3 anos para você tracionar. Então, se você é um representante novo, pense na saúde, porque a saúde ajuda. Então, o cansaço, quem está muito cansado, chega no final do dia cansado, toma a decisão errada. Excesso de viagem, não aguenta, dor no quadril, dor nos ombros, dorme mal, no outro dia não performa, fica com o corpo ruim. Se o corpo está ruim, a venda é ruim, porque você reclama. Não pode chegar reclamando no cliente, tem que ter uma métrica. Viajar demais, quem viaja demais esquece dos filhos. Eu tive isso. Eu tive essa dor. Eu oriento para 2026 não fazerem isso. Seja mais inteligente com estratégia. Dá para viajar menos e faturar mais com organização. Fazer o híbrido. Para 2026, usa a IA. Usa as técnicas de prospecção, técnicas de abordagem, para também vender por telefone. E espaça um pouco a visita. Você vai cuidar mais da saúde e a saúde vai agradecer. Olha o Marcelo, que cara, satisfação, Marcelo, bom te ver aqui, cara. Estamos falando aqui sobre o planejamento. Gente, o Marcelo é um gestor comercial, um cara de alta performance, vem nos prestigiar aqui. Bom te falar contigo, irmão. Vamos ver se a gente se vê aí em breve. Vamos pôr os papos em dias, né? Conte com o amigo aqui. Então, sobre saúde, gente, uma simples tênis vai resolver o problema de saúde. Você precisa ter saúde para trabalhar mais do que nunca. Porque a geração não quer também. Olha que loucura. A geração nova não quer aquele cara que não tem saúde. A geração mudou. É outros. É muito doido isso. Existe uma neurociência sobre isso. Quem tem muita saúde não comunga com quem não tem saúde. Fique atento. Os jovens estão mais saudáveis, bebem menos, os caras estão numa outra vibe. Se conecte com ele, pelo menos no período que você está na estrada. Espiritualidade. Quando eu falo de espiritualidade, eu não estou falando de religião. Estou falando de propósito.
Napoleão Hill traz no livro Pense em Riqueza um mantra sobre a autossugestão e sobre o poder do éter, sobre o que o universo devolve. O trabalho devolve, o universo devolve junto. Então o que você tem que fazer? Crie um propósito para 2026. Se o seu propósito for claro e organizado, ele vai acontecer. Isso é espiritualidade. Quando você tem um propósito, ele se concretiza. Tem uma pergunta da panela aqui. Sou representante do segmento de brinquedos, eletrônicos e utilidade doméstica. Estou com um projeto de montar um showroom aqui no escritório. Será que vale a pena? É o Victor. Victor, depende. Depende. Se a sua representação for que você atua num raio até 100 km quadrados, para brinquedo e utilidade doméstica funciona. Porque os grandes players de utilidade doméstica usam o showroom até hoje para vender, promovendo eventos para levar o cliente para lá. Até tem uma prática muito comum na utilidade doméstica, antes da Fashion Week, que são 2 vezes no ano, geralmente no começo e no meio do ano, que ele pega a tendência de troca de coleção para o segundo semestre e Natal. Então ele tem essa organização, esses eventos funcionam. Se for com o intuito regional, trazer seus clientes, PAUD e brinquedo funciona assim. Mas se você é um representante que tem uma área grande, eu não faria, porque vai custar muito para trazer o cliente e às vezes as vendas não acontecem. Mas a iniciativa é legal. Erno, como faço com muitas visitas e números de negócios? Cresce muito, muito. Quando eu uso aí o WhatsApp, os resultados não dá nem 40%. Que é um apoio, Lucas. As ferramentas são um apoio, não um meio. A solução não está na ferramenta, ela te apoia. Então o uso dela inteligente, com técnicas de venda por conversas, técnicas de carteirização, vai te ajudar a manter a taxa de conversão em alta e a positivação em alta. Parece que o cliente está meio carente de visita, é óbvio. Nós, seres humanos, gostamos. A IA não vai substituir. Quando fala que a IA não vai substituir, porque nós temos 2 características que vêm da nossa lá dos ancestrais. É o egoísmo e a necessidade de falar. E a necessidade de se relacionar. Isso está na nossa essência. Tanto é que pessoas confinadas, tem aí os talk shows, tem aí esses eventos que confinam a gente. As pessoas piram, é do ser humano. Então sempre vai ter a relação de carência de visita. Só escolhe o cliente certo para você não perder tempo e dinheiro. Beleza? Vamos lá, falando do propósito, estava falando sobre espiritualidade. Então espiritualidade é propósito. Então quando você quer alguma coisa a qualquer custo, ela vai acontecer. Existe também em Napoleão Hill um negócio que chama filosofia do sucesso. Depois pesquisa aí, vê o que a filosofia do sucesso traz. Então, é o objetivo claro que sustenta o esforço constante. Hoje eu tive uma pergunta. Se eu fosse o seu filho, qual dica você me dá para as vendas? Repetição. Repetição constrói. E a repetição com desconforto constrói mais. E você vai, com o propósito, atingir os seus números. Finanças. Sobre 2026. O representante comercial ele tem que ter um custo seguinte na mente. Além da reserva financeira, ele tem que pagar os impostos, e agora para o ano que vem muda os impostos. Se atualize sobre a reforma tributária que vai impactar o representante comercial. Fique atento com isso. Então o que você tem que fazer? A estratégia disso, imposto, você tem que ver, reserva financeira, no mínimo, pessoal, pagar um seguro de vida. O seguro de vida, ele hoje, bem arquitetado, ele não é tão barato, porque ele não dá retorno. Mas depende da sua idade, paga um seguro de vida para não abandonar a sua família. Caso o representante comercial, existe uma estatística, morre mais cedo pelo risco. Então cuidado com essa estatística, com má alimentação, falta de academia. Não cai na estatística dos profissionais de vendas de dinossauros. A maioria morreu de infarto ou acabou pobre. Acabou pobre porque não se reserva, porque ele põe no talento dele
é muito bom de venda, depois eu resolvo. E o tempo passa. E não tem reserva financeira. E pode acabar pobre e prejudicar a família. Então, cuidado. Crie uma estrutura financeira como é do imposto. Então, o imposto do representante hoje é 16,2%. Eleva isso para 20% no seu centro de custo e guarda 5% da sua receita numa reserva, num CDB. Tenha uma reserva financeira. Faça um seguro. Porque quem vende com medo não performa. Ter o medo de acabar pobre, ele é terrível. Então, cuidado com finanças. Pega aí sites de finanças, mentores de finanças e criam um planejamento financeiro. Aqui no método a gente ensina sobre a rota lucrativa que gera a recorrência eterna. É um método legal, também está no livro, tá, gente? O livro eu ensino isso de uma maneira mais enxuta e na mentoria eu foco nisso, que é um dos pilares do método que transforma vidas, é o roteiro versus a recorrência. Então fique atento com as tendências de 2026 sobre finanças. A despesa tende a aumentar, então tem que ser mais inteligente. Eu já falei da geopolítica, então fique atento, pesquise sobre, cuidado com as finanças. Não perca tempo com um cliente que não merece. Fica o recado que custa muito dinheiro. E aqui, aí chegando para o final, o correto é ler 15 minutos por dia. Quando você lê, faça um planejamento para 2026. Apenas 15 minutos. Existe uma estratégia para ler. Você conta as páginas. Geralmente um capítulo tem 6 a 8 páginas. Se você tem preguiça, conta 1, 2, 3. Pega 3 páginas, debruça, lê as 3 páginas. Amanhã no dia seguinte, lê 3 páginas. Que um mês você vai ler um livro. E quem lê, no Brasil, a média é menos de um livro por ano. Então quem lê 3 livros por ano já está acima da média. E livro é capacitação. E aqui eu trouxe algumas dicas de leitura. Foram os livros que eu li esse ano. Eu li mais alguns menores, mas... Então assim, tem um livro para disciplina diária, O Poder do Hábito. O Poder do Hábito é um... Inclusive quem me deu essa dica de livro no passado foi o Pablo. Se o Pablo estiver ainda aí, obrigado pela dica. O Poder do Hábito. Ele vai trazer disciplina diária em vendas. Os 4 compromissos. É um livro que fala sobre você ter 4 compromissos que transformam a sua vida. Então você vai ter uma comunicação limpa. Você vai ter mais bons princípios. Você vai ser um homem livre e de bons princípios, fazendo a comunicação limpa. Receita previsível, que é a organização comercial. Tem muitos cursos embasados nesse livro. Então, receita previsível. A única coisa, que é um livro que traz sobre foco, fazer uma única coisa. É muito parecido com aquela técnica Pomodoro, mas a única coisa é um estudo mais aprofundado sobre o foco. Quem pensa enriquece, que é mentalidade. Aí, Napoleão Hill lançou um Quem Convence Enriquece. Muito representante não conhece. Muita gente conhece só o Quem Pensa Enriquece. Quem Convence Enriquece é a mesma mentalidade, mas sobre o convencimento, que tem muito a ver com a mentalidade de vendas, persuasão, tem muito a ver com isso, tá? As 17 leis do triunfo, de liderança pessoal, do meu querido Jamil Albuquerque. Vai atrás dessa leitura, gente. Quem mexe com vendas tem que ler esse livro. O Maior Vendedor do Mundo, Jacques Matino. Cara, foi o primeiro livro que eu li. Eu li isso lá na década de 90. Então, sobre vendas. Então, esse livro traz sobre constância, como se manter no jogo da prospecção. E esse livro, ele tem anos aí. E é muito contemporâneo. Então, fique atento com essa leitura. O Maior Vendedor do Mundo. Mindset, que fala sobre evolução da mente. Então, a cientista traz um estudo sobre a questão da neurociência, mas de uma maneira aplicada no comportamento. É muito legal. E para Hábitos Atômicos, que traz aquela velha frase,
É de hábitos atômicos que sai aquele negócio. Melhore 1% por dia, que você vai se tornar 365 vezes melhor no final do ano. Essa é a reflexão aí para 2026. Então, 2026, para ir para o fechamento, ele não promete facilidade. Ele promete oportunidade para quem vai se reinventar. Então, se você é dinossauro, se reinvente. Se reinvente. Uma evolução constante. Se você não evoluir, você vai ser substituído silenciosamente. A indústria vai te trocar sem você perceber. Então vai ser muito doido. E o planejamento não garante sucesso. Mas ele... Se você não planeja... Desculpa que eu li aqui, perdi o raciocínio. Quem não planeja só tem um negócio, o fracasso garantido. Então só essas as dicas que eu trouxe para os amigos. Obrigado aí pela live. Se vocês quiserem saber mais, eu estou com um grupo VIP. É só pegar nas minhas mídias sociais e entrar lá no grupo VIP. Ali a gente manda dicas diárias sobre boas práticas de vendas, sobre boas práticas da representação comercial. Eu lancei minha mentoria que é a ARPA. A mentoria transforma vidas. Então a gente tem uma mentoria única comigo e em grupo. A gente vem transformando vida. E agora tem o livro, já é realidade. A gente faz um lançamento do livro dia 15 agora de janeiro. O segundo lançamento, o lançamento oficial foi em Curitiba. A gente lançou em Curitiba e agora vamos lançar um segundo lançamento em São José do Rio Preto, que é a cidade onde eu moro. Está todo mundo convidado. Então temos o grupo VIP, tem minhas mídias sociais, que eu deixo conteúdo lá. E os conteúdos para 2026 do meu planejamento vai ser muito simples. Técnicas de como manter a representação em dia. É isso aí. Pessoal, venho agradecer. Já estouramos o horário aqui, era só um bate-papo. E fica aqui o momento de reflexão, que é o fechamento. O cliente é o juiz do jogo. Ele não vai perdoar improviso. Então fica a dica. Bons estudos para você. Opa, o valor do livro ele é R$ 64,90. É um estudo muito barato por R$ 64,90. Você pode me chamar aqui, que eu vou te mandar com frete pago na sua casa. Quem quiser comprar o livro, fica à vontade. A Amazon teve um problema no servidor, então ele não está disponível ainda na Amazon, mas vai ser a venda pela Amazon, tá, pessoal? Eu tenho aqui pronta entrega, eu estou dando frete aí para a região toda. Beleza? Grande abraço. Pede para me ligar amanhã. Ok, Marco. Meu celular é público também, viu, gente? É só querer falar comigo, eu sou um cara acessível. Na mentoria eu dou acesso. Claro que a gente faz o encontro, mas eu dou muito acesso e eu sou um cara que estou aqui para ajudar. Sempre entrego mais do que eu recebo. Graças a Deus. Irmãos, grande abraço. Fique com Deus. Gratidão e obrigado.